Tem gente hoje presa em tesouro prefixado ruim pelos próximos anos e nem percebeu ainda. Quando o assunto é renda fixa, poucas coisas chamam tanto atenção quanto a promessa de previsibilidade. E é justamente aí que muita gente se encanta pelo tesouro prefixado. A lógica parece simples: eu travo uma taxa alta hoje e pronto, problema resolvido. Mas o mercado financeiro raramente é tão simples assim. O tesouro prefixado pode ser uma excelente decisão em determinados momentos da economia e uma péssima decisão em outros. E o mais perigoso é que muita gente investe sem entender minimamente o funcionamento do produto. A pessoa abre a corretora, vê 14% ao ano, 15% ao ano e pensa já: meu Deus, isso está maravilhoso. Só que o investimento não é apenas olhar o percentual. Existe um cenário econômico, inflação, prazos, estratégia, objetivos. E existe principalmente uma coisa que pouca gente leva em consideração: o comportamento do investidor. Porque muitos investimentos ruins não nascem apenas das escolhas erradas. Nascem da ansiedade, da falta de entendimento e da falta das estratégias. Então hoje eu quero conversar com você justamente sobre isso. Quando o tesouro fixado pode fazer sentido e quando ele pode virar uma armadilha silenciosa dentro da sua carteira de investimentos. Se você é novo aqui, meu nome é Marlon Rosa, sou seu amigo de negócios. E aqui no canal nós falamos sobre negócios e investimentos, construção de patrimônio, porque ganhar dinheiro é importante, mas aprender a tomar as decisões inteligentes com esse dinheiro muda completamente a sua vida financeira a longo prazo. E estamos construindo a jornada do investidor, do básico ao avançado, com clareza e profundidade, sem moda, sem promessa mágica. Antes de entender quando o tesouro prefixado faz sentido, precisamos entender o que ele realmente é. Na prática, quando você compra um tesouro prefixado, você está emprestando dinheiro para o governo federal. Em troca, o governo promete devolver esse mesmo valor com uma taxa fixa definida no momento da compra. E é aqui que está o principal atrativo desse tipo de investimento: a previsibilidade. Imagine alguém investindo hoje em um tesouro prefixado pagando 14% ao ano. Isso significa que, mantendo o investimento até o vencimento, aquela taxa estará garantida independentemente do que acontecer com os juros no futuro. Isso gera uma sensação de muito confortável para o investidor. Afinal, muita gente gosta de saber exatamente quanto vai ganhar no futuro. Só que aqui começa o primeiro grande erro de interpretação. Muita gente acredita que tesouro prefixado significa: coloquei o dinheiro e acabou. Mas não é assim, porque o prefixado sofre oscilações diariamente. E esse é um ponto extremamente importante que muita gente descobre, infelizmente, tarde demais. Existe uma crença muito forte no Brasil de que renda fixa não oscila, só que isso não é verdade. Dependendo do tipo de renda fixa, o valor pode subir ou cair antes do vencimento. E o tesouro pré-fixado é um dos melhores exemplos disso. Agora deixa eu te explicar isso de forma simples. O valor do tesouro pré-fixado muda conforme a expectativa dos juros da economia. E imagine o seguinte cenário: você compra hoje um título pagando 15% ao ano, depois de algum tempo a inflação começa a cair, a economia melhora e os juros do país começam a diminuir. O que acontece? Aquele seu título antigo de 15% começa a ficar extremamente interessante, porque novos títulos estão sendo emitidos pagando menos. Resultado, o valor do seu título sobe, e é justamente por isso que muitos investidores conseguem ganhar dinheiro vendendo o título antes do vencimento. Agora vamos olhar o cenário contrário. Imagine que você comprou um pré-fixado acreditando que a taxa estava ótima. Só que infelizmente depois disso a inflação piorou, o juro subiu ainda mais e novos títulos começaram a pagar taxas maiores. O que acontece? Seu título antigo perde valor. E é exatamente aqui que muita gente entra em pânico, porque a pessoa abre o aplicativo da corretora, vê o investimento caindo e pensa: meu Deus, perdi dinheiro na renda fixa. Só que na maioria das vezes ela apenas descobriu algo que nunca tinha entendido: renda fixa também pode oscilar. Isso se chama-se marcação a mercado. O nome até parece complicado, mas a lógica é simples. O preço do título muda diariamente conforme o mercado ajusta a expectativa dos juros futuros. Por isso, o tesouro pré-fixado exige um pouco mais do que entendimento do investidor. Ele exige concentração, atenção. Ele normalmente faz mais sentido para quem entende minimamente do cenário econômico, possui horizonte de médio e longo prazo e principalmente consegue manter estratégias sem agir por impulso. Agora vamos entrar na pergunta mais importante desse vídeo. Tá, mas quando o tesouro pré-fixado realmente faz sentido? O primeiro cenário normalmente acontece quando os juros estão muito altos.
Esse costuma ser um momento em que o pré-fixado começa a chamar a atenção dos investidores mais experientes. Porque se você acredita que os juros tendem a cair no futuro, travar uma taxa elevada hoje pode ser extremamente interessante. É como se você congelasse uma rentabilidade alta antes dela desaparecer do mercado. Inclusive, muitos investidores profissionais gostam justamente desse período de juros elevados porque enxergam aí grandes oportunidades de longo prazo. Agora preste atenção em uma coisa importante. Não é porque a taxa parece alta que automaticamente o investimento é bom. Tudo depende do contexto econômico. E aqui entra um erro muito comum do investidor iniciante: olhar apenas a percentagem. Investidor inteligente não olha só a taxa, ele olha a inflação, cenários econômicos, expectativa de juros, prazos e principalmente o objetivo daquele dinheiro. O segundo cenário em que o tesouro pré-fixado pode fazer sentido é quando você possui um objetivo com data definida. Isso é extremamente importante. Imagine aqui alguém que pretende usar determinado dinheiro daqui, por exemplo, 5 anos, para a entrada de um imóvel ou planejamento familiar ou qualquer outro projeto específico. Neste caso, saber exatamente quanto vai receber no vencimento pode trazer previsibilidade e organização financeira. E previsibilidade é algo muito valioso, inclusive para empresários. Porque para empresários, a gente sabe que normalmente vive um ambiente aí de muita oscilação. Receita variável, custos que variam, mercado que muda, equipe que muda, cenário econômico, enfim. Então, parte do patrimônio em algo previsível pode trazer equilíbrio financeiro e emocional. Agora vamos falar quando o tesouro prefixado normalmente não faz sentido algum. O primeiro caso é para a reserva de emergência. Reserva precisa ter liquidez e estabilidade. E como o prefixado sofre oscilações antes do vencimento, ele não costuma ser o melhor lugar para isso. Imagine precisar do dinheiro justamente no momento em que o título estava desvalorizado. Você pode acabar resgatando com prejuízo. Por isso, muita gente prefere Tesouro Selic para esse tipo de reserva. Outro momento em que prefixado normalmente não faz sentido é quando a pessoa investe sem entender de inflação. Isso acontece muito. A pessoa vê uma taxa aparentemente alta e pensa: uau, 14% ao ano está maravilhoso, mas esquece de analisar o ganho real. Porque rentabilidade, sem olhar a inflação, pode criar uma falsa sensação de lucro. Se a inflação continua muito elevada durante os próximos anos, aquele ganho real pode ser bem menor do que parecia inicialmente. E aqui existe um ponto importante que pouca gente entende. Investimento não é sobre ganhar mais percentual, é sobre aumentar o poder de compra ao longo do prazo. Antes de continuar, um pedido rápido. Se você quer aprender sobre investimentos com clareza e profundidade, já se inscreve aqui no canal Amigo de Negócios. Deixa o like, ativa o sininho. A jornada do investidor foi criada justamente para te ajudar a entender aí sobre investimentos, antes de sair colocando dinheiro em qualquer coisa só porque alguém falou que era bom. Outro ponto extremamente importante sobre o tesouro prefixado é entender prazo. Quanto maior o prazo do título, maior tende a ser a oscilação, e isso significa que títulos muito longos podem sofrer bastante com mudanças econômicas. Então aqui vai uma dica prática e bem importante. Não escolha prazo apenas pela rentabilidade, escolha prazo baseado no seu objetivo, na sua estratégia e na sua capacidade emocional de lidar com oscilações. Porque uma das maiores armadilhas do investidor é entrar em um investimento que parecia ótimo e sair dele no pior momento por causa da ansiedade. E aqui entra um ponto psicológico muito importante. Muita gente gosta do pré-fixado porque ele dá aquela sensação de controle. Serem pagos exatamente nessa taxa. Só que a economia muda, os juros mudam, a inflação muda, o mercado muda e muitas vezes o maior desafio do investidor não é escolher o investimento, é conseguir manter racionalmente quando o cenário muda. Agora deixa eu trazer uma reflexão importante, especialmente para empresários. Muitos empresários são excelentes para analisar risco dentro da sua própria empresa, mas extremamente emocionais quando começam a investir, tomando decisões olhando para curto prazo, onde muda a estratégia toda hora, entra em investimento sem entender o cenário, tomam decisões baseadas apenas em rentabilidade aparente, e aí que dá o grande problema. E investimento não combina com impulso. O tesouro prefixado pode ser excelente dentro de uma estratégia inteligente de carteira, mas ele não deveria ser comprado apenas porque a taxa parece bonita no aplicativo da sua corretora. Inclusive, uma dica muito prática e interessante é evitar concentrar tudo em um único tipo de investimento. O investidor mais maduro normalmente mistura diferentes estratégias dentro da mesma carteira, pensando em liquidez, proteção, inflação, crescimento, previsibilidade, porque investir bem não é encontrar um investimento perfeito, é construir equilíbrio.
No final das contas, o tesouro prefixado não é bom nem ruim por si só. Tudo depende do cenário, da inflação, da taxa contratada, do prazo, do seu objetivo, da sua capacidade de manter estratégia. Porque investir bem não é sobre procurar o produto mais bonito do momento ou sobre entender só sobre taxas. É entender cada investimento se faz sentido para a sua carteira. Agora eu quero saber de você. Hoje, olhando para o cenário atual, você teria coragem de travar uma taxa pelos próximos anos? Ou ainda prefere investir de uma forma mais flexível? Comenta aqui embaixo, porque essa reflexão é extremamente importante para que quem quer evoluir como investidor saiba um pouco mais. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha com alguém que pensa que renda fixa nunca oscila. Claro, se inscreve aqui no canal Amigos de Negócios para que a gente possa trocar aí muitas experiências sobre negócios, investimentos e construção de patrimônio. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!